O homem que construiu sua casa sobre a rocha. A vida não avisa antes de bater. Um dia o chão treme, a água sobe, o vento empurra e tudo que parecia sólido começa a rachar. Tem gente que sobrevive e tem gente que some. A diferença não está no tamanho da tempestade. Está no que você escolheu como base. Cristo falou de 2 homens, 2 casas, 2 escolhas. Um construiu em cima de rocha. Outro jogou tudo em cima de areia. Quando a pressão veio, só um ficou em pé. E a diferença não era a sorte. O alicerce que ninguém vê, mas que segura tudo. A história começa no Sermão do Monte. Cristo termina o discurso mais conhecido da história com uma imagem simples. 2 homens constroem 2 casas, aparentemente iguais por fora. Mas na hora da tempestade, uma desaba e a outra resiste. A diferença estava embaixo, no que foi usado como fundação. A rocha aguenta porque é massa compacta, densa, sem brecha. A areia cede porque é grão solto, sem coesão, sem estrutura interna. E Cristo não estava falando de construção civil. Ele estava falando de vida. Do que você usa para sustentar suas escolhas, seu casamento, sua mente, sua forma de lidar com dinheiro, com raiva, com medo, com culpa. Tem gente que constrói em cima de opinião, em cima de sentimento, em cima do que todo mundo faz, em cima de promessa vazia, em cima de autoajuda sem fundamento. E quando vem pressão real, o chão some. O homem prudente, segundo Cristo, é o que ouve a palavra e pratica. Não é o que decora versículo. Não é o que frequenta reunião. É o que coloca em ação o que ouviu. Obediência concreta gera estrutura interna. Desobediência disfarçada de fé gera ilusão de firmeza. A rocha representa a palavra aplicada. A areia representa a palavra ignorada ou só ouvida de longe. E a tempestade vai vir. Ela sempre vem. A questão não é se vem, é quando. E nessa hora, ninguém blefa. Ou você tem base ou você tomba. A parábola termina com a multidão pasma porque Cristo ensinava com autoridade. Não era opinião. Era revelação de como a realidade funciona. E até hoje, milênios depois, a imagem continua viva. Porque continua real. A pessoa que aplica o que Cristo ensinou sobre perdão resiste quando é traída. A pessoa que aplica o que Cristo ensinou sobre dinheiro resiste quando perde emprego. A pessoa que aplica o que Cristo ensinou sobre humildade resiste quando é humilhada. Não porque virou super-herói, mas porque construiu em cima de verdade sólida. E verdade não cede. Pode doer, pode custar, pode demorar, mas não cede. Agora olhe para sua própria vida. Olhe para as áreas onde você sente que está seguro. Segurança de verdade ou sensação? Tem diferença. Sensação some quando a situação aperta. Segurança de verdade permanece porque foi testada antes, durante e depois. O problema é que muita gente prefere areia com cara de rocha. Prefere discurso bonito sem prática nenhuma. Prefere emoção forte sem transformação real. E aí vem o vento. E aí vem a chuva. E aí vem a enchente. E tudo desmorona. E a pessoa olha para o céu e pergunta por que Deus permitiu. Mas Deus não derrubou a casa. A casa caiu porque foi mal construída. E o aviso estava dado desde o começo. A tempestade que expõe o que estava escondido. A tempestade na parábola não é castigo. É revelação. Ela não cria o problema. Ela mostra o problema. As 2 casas estavam lá, aparentemente iguais, até o dia em que a pressão veio. E aí ficou claro quem tinha fundamento e quem estava blefando. Na vida real funciona igual. Tem gente que parece firme até perder o emprego. Parece fiel até ser tentada de verdade. Parece forte até ser confrontada com perda. E quando a situação aperta, a máscara cai. Porque a tempestade não respeita a aparência. Ela respeita a estrutura. Cristo usou 3 elementos na imagem: chuva, enchente e vento. Cada um atacando de um ângulo diferente. Chuva vem de cima.
Enchente vem de baixo. Vento vem dos lados. E a casa que resiste é a que aguenta a pressão de todos os lados ao mesmo tempo. Tem gente que aguenta a crise financeira, mas desmorona em crise emocional. Tem gente que aguenta a traição, mas desmorona em doença. Tem gente que aguenta a perda, mas desmorona em solidão. Porque a base não é uniforme. Tem pedaço de rocha e pedaço de areia. E na hora que a pressão vem do lado fraco, tudo desaba. A palavra de Cristo não foi feita para ser ouvida e guardada. Foi feita para ser obedecida e vivida. E obediência dói. Obediência custa. Obediência exige que você abra mão do que parece mais fácil, mais rápido, mais confortável. Perdoar quem te machucou não é fácil, mas é rocha. Revidar é fácil, mas é areia. Ser honesto quando a mentira resolve é difícil, mas é rocha. Mentir e depois se justificar é fácil, mas é areia. Amar quem não merece é pesado, mas é rocha. Amar só quem retribui é natural, mas é areia. E quando vem a tempestade de verdade, a diferença aparece. Tem crente que desmorona na primeira decepção com liderança. Tem crente que desmorona no primeiro escândalo que vê dentro da congregação. Tem crente que desmorona quando o milagre não vem no tempo esperado. E aí abandona tudo. E aí diz que foi enganado. E aí culpa Deus. Mas o problema não foi Deus. O problema foi a base. A fé que depende de circunstância favorável não é fé. É aposta. A fé que resiste quando tudo está contra, é a que foi construída em rocha. Porque rocha não muda de forma de acordo com o clima. Areia muda. Areia se adapta. Areia vai para onde o vento leva. E muita gente chama isso de flexibilidade. Mas Cristo chamou de insensatez. E a palavra usada no original é pesada. Não é ignorância inocente. É burrice intencional. É escolher o caminho errado sabendo que é errado. E isso acontece todos os dias. Gente que sabe o que é certo, mas escolhe o que é fácil. Gente que sabe o que Cristo ensinou, mas ignora porque não convém. E vai empurrando. Vai improvisando. Vai fingindo que está tudo bem. Até que a tempestade chega. E aí não tem mais para onde correr. A reconstrução que exige verdade sem atalho. Se a sua casa caiu, você tem duas opções: reconstruir em cima da mesma areia ou cavar até achar rocha. A segunda opção dói mais, demora mais, custa mais, mas é a única que funciona. Tem gente que passa a vida inteira reconstruindo em cima de areia. Muda de congregação, mas não muda de coração. Muda de relacionamento, mas não muda de padrão. Muda de emprego, mas não muda de caráter. E aí a mesma tempestade volta. E derruba de novo. Porque o problema não era externo. Era interno. Cristo não ofereceu atalho. Ele ofereceu caminho. E caminho exige movimento. Exige esforço. Exige persistência. A parábola termina com a casa em pé. Não termina com a tempestade cancelada. A casa que resistiu também foi atacada. Também levou chuva, enchente e vento. Mas permaneceu firme. Porque a base era outra. E isso precisa ficar claro. Seguir Cristo não é blindagem contra a dor. É estrutura para resistir durante a dor. Não é promessa de vida fácil. É garantia de base sólida. E tem gente que abandona a fé porque esperava o contrário. Esperava que a tempestade não viesse. Esperava que a dor fosse cancelada. Esperava que tudo se resolvesse rápido. E quando a realidade bateu, desistiu. Mas desistir não resolve. Desistir só confirma que a base era areia. Reconstruir em rocha exige humildade. Exige admitir que você errou. Exige reconhecer que o caminho que você escolheu não funcionou. E isso machuca o orgulho. Porque ninguém gosta de admitir fracasso. Ninguém gosta de olhar para a própria vida e ver ruína. Mas é nesse ponto que a restauração começa. Quando você para de culpar os outros.
Quando você para de culpar as circunstâncias. Quando você para de culpar Deus. E assume responsabilidade. E aí você cava. E cava fundo. Até achar verdade sólida. E começa de novo. Mas dessa vez do jeito certo. Dessa vez com fundamento. Dessa vez sem blefe. E o processo é lento. E o processo é sofrido. E o processo não tem palco. Ninguém vê você cavando. Ninguém aplaude enquanto você quebra pedra. Ninguém te parabeniza enquanto você arranca orgulho, arranca mentira, arranca vício, arranca rancor. Mas é ali que a verdadeira construção acontece. E quando a próxima tempestade vier, você vai estar pronto. Não porque virou perfeito, mas porque a base agora é outra. E base sólida segura peso que areia nunca segurou. Cristo terminou a parábola deixando claro que só existem duas opções: rocha ou areia. Resistir ou cair. Obedecer ou fingir. Não tem meio termo. Não tem negociação. Não tem jeitinho. E milênios depois, a escolha continua sendo sua. Você pode ouvir e ignorar. Ou pode ouvir e aplicar. E a diferença entre as duas vai aparecer. Mais cedo ou mais tarde. Na primeira tempestade ou na 10ª. Mas vai aparecer. E quando aparecer, vai ser tarde demais para mudar de base no meio do vento.